sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online nesse domingo, dia 8 de novembro de 2020, não é isso? Às 19 horas. É um prazer, uma alegria poder novamente estar aqui com os irmãos, adorando, exaltando o nome daquele que tem, né, nos abençoado e nos sustentado a cada dia. Esse mês especial para nós, mês de aniversário da igreja, mês de reconhecimento por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, não é isso? Por isso que nosso tema do mês é adorando a Deus independente das circunstâncias, que nós possamos de fato viver essa verdade e essa realidade em nossas vidas. Eu quero mais uma vez agradecer cada um dos irmãos queridos que estão conosco, aqueles que nos visitam. É um prazer, um privilégio ter você aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial e poderosa, assim como da sua família também. Vamos orar esse momento, então, dando continuidade ao nosso culto, porque nós já começamos o nosso culto, não é isso? Nós já estamos adorando ao Senhor. E nesse momento, então, eu quero orar, dando continuidade ao culto, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor, a sua vida, a minha vida, a vida da sua família, que nesse momento está aqui adorando ao Senhor nessa noite. Vamos falar com o Pai? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar mais uma vez, ó Deus, diante da Tua presença, nesse culto de celebração e adoração ao Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, ó Deus, pelos Teus grandes feitos, Pai amado, Pai querido. E te peço que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que nós já vivemos e viveremos ao longo dessa noite. Que o Senhor continue, ó Deus, derramando bênçãos sobre as nossas vidas, nos dando, ó Deus, um culto abençoado na Tua presença
e que em todo instante e em todo momento nós possamos perceber o Senhor falando aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos vivendo esse mês de novembro, um mês muito especial, não é isso? Mês também onde nós temos uma campanha de prevenção, né, contra o câncer de próstata, o Novembro Azul. E nesse momento eu quero te convidar a assistir um vídeo que vai falar um pouquinho dessa realidade, trazer um pouco da sua de conscientização a cada um de nós. E logo eu já volto aqui para nós fazermos a oração específica pelos homens que estão conosco nesse culto, né? E por cada homem da nossa igreja e da nossa vida também. Vamos então assistir o vídeo neste momento. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. Amém, queridos. Que nós possamos realmente nos conscientizar, né, da importância de nos prevenirmos, de cuidarmos do corpo, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. E eu quero nessa hora orar por você, homem, que está conosco aqui nesse culto, por você, homem, que faz parte dessa igreja, por você, da nossa igreja, por você, homem, que está aqui nos visitando, que está conosco essa noite. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, fortaleça, restaure, cuide da sua vida física, emocional e espiritual, e é por isso que nós estaremos orando nessa hora. Grandioso Deus, mas queremos nesse momento, Pai, colocar diante do Teu altar cada homem que está conosco, ó Deus, aqui nesta celebração, te pedindo, Senhor, que o Senhor esteja renovando as forças dos Teus filhos, cuidando dos Teus filhos de uma forma toda especial. Ó Pai amado, nesse mês de conscientização, de prevenção ao câncer de próstata, que o Senhor possa falar a cada coração, a cada homem, que possamos, ó Deus, vencer o preconceito e que nós possamos, ó Deus, cuidar do nosso corpo, que é o templo do Teu Santo Espírito, para que assim possamos viver mais, que assim possamos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, estar mais tempo ao lado das nossas esposas, filhos, netos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a conscientização e a consciência necessária para cuidar, ó Deus, cada vez mais e melhor da nossa saúde. Abençoe cada homem que está conosco nessa hora, cada homem que faz parte da nossa igreja, cada homem que faz parte da nossa vida. É a oração que nós fazemos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém e amém. E nesse momento eu quero te convidar para juntos adorarmos ao Senhor com cânticos de adoração ao Pai. E quero te convidar a fazer de onde você estiver, né, neste momento, um altar de adoração a Deus. Cante de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Louve ao Senhor nessa hora. Vamos adorar ao Senhor com cânticos de adoração. Tu és soberano.
nos céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz Senhor, se eu sofrer participar da sua obra mortal, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, graça recebi, mostrou a cruz, a morte me livrou, do fim da vida, e eu estava condenado, mas na hora pela cruz eu fui renunciado.
Amém, queridos. Como é bom adorar ao Senhor, né? Dedicar a Ele a glória e o louvor que é devido ao seu nome. Espero que você tenha adorado aí na sua casa, junto com a sua família, nesse nosso tempo, né? Nesse momento que tivemos de cânticos de adoração ao Senhor. Mais uma vez aqui agradecer ao Jael e a sua família, né? Que tem sido bênçãos na nossa vida, nos proporcionando momentos tão especiais como esse. Antes de entrar na mensagem da noite, eu queria, nesse momento, trazer rapidamente alguns avisos, alguns lembretes aos irmãos. Esse mês de novembro é um mês muito especial, né, para nós, enquanto igreja, e também para nós, enquanto cidadãos, não é isso? É mês de eleições municipais, e aí eu quero reforçar o aviso que já foi feito hoje pela manhã, no culto de quarta-feira, não é isso? Nos dias 15 e 29, nós estaremos tendo eleições municipais com o primeiro e segundo turno das eleições do nosso município. E nesses dias 15 e 29, nós não teremos atividade presencial na igreja, tá? No dia 15, nós não teremos o nosso culto presencial, né, e online pela manhã, não teremos nenhuma atividade na igreja, teremos apenas o nosso culto 100% online à noite. No dia 29, a mesma coisa. Não teremos também nenhuma atividade na parte da manhã na igreja, tá bom? Não teremos o nosso culto presencial nem online pela manhã e teremos o nosso culto 100% presencial à noite. É um tempo diferente, né? As eleições serão um pouco diferentes nesse ano de 2020 e diante da pandemia e de tudo mais, entendemos que será muito complicado harmonizar, né, a ida à igreja com a ida às eleições. Então, por isso, tanto no dia 15, tá, pela manhã, quanto no dia 29 pela manhã, não teremos atividade alguma na igreja. E os nossos cultos nesses dias serão apenas à noite, 100% online, tá bom? Grave isso aí. E no dia 22, teremos um momento muito especial, histórico, queremos contar com a sua presença. No dia 22, pela manhã, teremos a nossa Assembleia Administrativa, não é isso? Para a eleição da nossa diretoria estatutária e de liderança e movimento de membros também, né? Então queremos convidar você que faça a sua inscrição no link que está no grupo da igreja, para que nós possamos ter o máximo de irmãos presentes, né? Estamos limitando aí a 90 irmãos, que é o número máximo que comporta hoje pelas condições sanitárias seguras do nosso templo. Então, se inscreva, participe conosco desse momento histórico importante. Precisamos da sua presença também no dia 22, na parte da manhã. E no dia 22, à noite, às 17 e às 19 horas, nós estaremos realizando 2 cultos muito especiais. Cultos de aniversário da nossa igreja, não é isso? Com celebração da ceia do Senhor, com momentos de adoração, com a palavra de Deus sendo pregada. E teremos um bolo fake, né? Tenho falado sempre isso, um bolo fake para tirar fotos. Então, chegue mais cedo, tá? Para você tirar a sua foto com a sua família junto ao bolo, né? E depois estaremos distribuindo, né, uma pequena lembrança com guloseimas para a igreja, bolo e docinhos, para que você possa levar para casa, né, e se confraternizar com a sua família, já que não podemos ter uma aglomeração segura. Você precisa se inscrever para esses cultos e nós reforçamos novamente. Faça a sua inscrição. Nós temos 90 vagas disponíveis para o culto das 17 horas e 90 vagas disponíveis para o culto das 19 horas. Então garanta a sua inscrição, a sua vaga, esteja presente conosco nesse dia 22, que será um dia histórico e marcante para nós, PIBP, 36 anos, não é isso? E o tema desse nosso mês é Adorando a Deus independente das circunstâncias, à luz de 1 Timóteo 5,18, né? Dai graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Pensando nisso, pensando em reconhecer, né, aquilo que Deus tem feito por nós ao longo desse tempo todo, desse ano tão difícil, eu quero nesse momento compartilhar uma porção da Palavra de Deus, uma breve reflexão. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 116, onde eu quero fazer a leitura do texto bíblico e depois trazer a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou usando aqui, irmãos, a versão da Bíblia Viva, porque eu considero que isso é uma boa versão para uma compreensão mais tranquila desse texto da Palavra de Deus. Então diz assim o Salmo 116: Eu amo o Senhor porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Ele me escuta com toda a sua atenção. Por isso sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. A morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço.
Fiquei completamente dominado pelo medo do Seol, e o desespero e a tristeza me dominaram. Então clamei pelo Senhor, pelo nome do Senhor, melhor dizendo. Ó Senhor, salva a minha vida. Vi assim que o Senhor, bondoso e como é grande a sua justiça, o nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. O Senhor cuida das pessoas simples e sinceras. Eu estive a ponto de morrer e Ele me salvou. Agora minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor tem sido bom para mim. Pois o Senhor me livrou da morte, enxugou as minhas lágrimas de tristeza dos olhos, não deixou que os meus pés tropeçassem. Por isso eu viverei bem perto do Senhor até o fim da minha vida. Ainda que eu tenha dito, estou muito aflito, eu acreditei. Em pânico eu disse, não se pode confiar em ninguém. E agora, como posso pagar ao Senhor as coisas boas que Ele fez por mim? Vamos parar aqui. Quero te convidar a repetir junto comigo o verso 12. E agora, como posso pagar ao Senhor as coisas boas que Ele fez por mim? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E te pedimos que ela possa falar a cada coração nessa noite de domingo e que nós possamos sair daqui renovados e transformados pela tua palavra. É a oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão dessa noite é reconhecendo aquilo que Deus faz. Você pode repetir comigo? Reconhecendo aquilo que Deus faz. Irmãos, estamos vivendo um ano de muitas lutas, né? Não é segredo para ninguém essa realidade que tem nos desafiado enquanto pessoas, nos desafiado enquanto famílias, nos desafiado enquanto igreja, e de fato tem sido um tempo de muitos desafios, né? de muitas dúvidas, de muitos anseios, de muitas coisas que envolvem a nossa caminhada. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que mesmo diante de tempos tão desafiadores como esse, reconhecemos que se não fosse a mão do Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Se não fosse a mão do Senhor, nós não poderíamos dizer aquilo que é o tema central do nosso mês de novembro, que nós devemos adorar ao Senhor independente da circunstância. Se não fosse a mão do Senhor, nós certamente não teríamos motivos nessa noite, nesse tempo, para agradecer a Deus e louvá-lo, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, por aquilo que Ele tem feito por nós. A grande realidade é que nós temos uma dívida com o Senhor. Nós temos, de fato, uma dívida com Ele, e essa dívida é uma dívida de reconhecimento, né? E quando eu olho para esse texto, a pergunta central, né, que o salmista faz, que nós conhecemos bem, nos mostra exatamente essa pergunta. O salmista olha para tudo que ele está vivendo, o salmista olha para toda a sua realidade e ele pergunta para si mesmo, lá no verso 12, e agora? Como é que eu posso pagar ao Senhor as coisas boas que Ele fez por mim, né? Ou, em algumas versões mais tradicionais, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. O salmista nos desafia a fazer uma reflexão sobre aquilo que tem sido a nossa vida, a fazer uma reflexão daquilo que tem sido a nossa caminhada, a fazer uma reflexão de como tem sido, né, o nosso andar diante dos desafios e demandas da nossa realidade e a resposta que nós precisamos dar ao Senhor diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, com toda a sinceridade e honestidade que há em nosso coração. E eu quero destacar aqui algumas coisas desse texto. Primeiro eu quero destacar aqui a característica do Salmo 116. O Salmo 116, ele também é conhecido como, ele faz parte, né, daquele grupo de salmos que nós conhecemos como salmos anônimos. Ou seja, não sabemos ao certo quem escreveu esse texto. Não sabemos ao certo quem deu vida, né, a essa bela poesia inspirada pelo Senhor. Mas o texto tem algumas características muito marcantes. Primeiro, é um salmo pessoal. Toda a sua linguagem está na primeira pessoa do singular, né? Outra coisa, retrata a explanação do interior do seu autor. Ele usa o pronome possessivo, né?
minha, né? Meu, pelo menos 7 vezes em todo o texto. Ou seja, é algo realmente muito particular do escritor bíblico. Trata-se de uma oração individual, né? Os comentaristas, quando comparam o Salmo 116 com o Salmo 115, destaca que o Salmo 115 é uma oração congregacional, direcionada por todo o povo a Deus. Mas o Salmo 116 é uma oração individual, né? Tem um comentarista chamado David Dickson, que ele faz uma divisão interessante desse texto. O Dickson diz que esse salmo é um compromisso triplo do salmista. Primeiro, para dar graças a Deus. Segundo, por sua misericórdia para com ele. Em terceiro, em particular, por algum notável salvamento de morte que aquele salmista, né, que o autor bíblico recebeu na sua vida. Ou seja, o tema central desse texto, desse salmo, é o reconhecimento. Todo o cenário do salmo mostra a gratidão e o reconhecimento que esse servo de Deus experimentou e tem experimentado da boa mão de Deus. Ou seja, o reconhecimento aliado ao amor e à obediência, irmãos, são elementos fundamentais, são elementos muito importantes que envolvem a nossa relação com Deus, e o salmista deixa isso muito claro nas suas verdades expressas ao longo de cada parte desse texto bíblico. A Bíblia mostra exatamente isso e nos convoca a ter esse mesmo nível de reconhecimento que o salmista tem. Lá em Provérbios 3, 5-6, por exemplo, o sábio destaca uma verdade: confia no Senhor de todo o teu coração, não te escrutines no teu próprio entendimento, reconhece-os em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O salmista também no Salmo 91, verso 14 diz: Deus diz, eu salvarei aquele que me ama e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Percebemos então que nesse Salmo 116, nesse acerto de contas, nesse reconhecimento, né, que o salmista faz em relação àquilo que Deus faz, ele mostra então essa necessidade de buscarmos, de fato, reconhecer, entender e compreender que, a despeito das lutas da nossa caminhada, precisamos olhar sempre para o Senhor e reconhecer que, se não fosse a presença do Senhor, por mais que existam lutas, dificuldades e batalhas, com certeza nós estaremos talvez passando por situações ainda mais desafiadoras. Além de compreender, né, essa característica do Salmo, posso afirmar essa verdade também a respeito do necessário reconhecimento individual, não só pela característica do Salmo, mas pelo momento vivido pelo salmista. Nós percebemos nesse Salmo que o momento vivido pelo salmista era um momento de muito desafio. O texto destaca que o salmista estava passando, primeiro, por muitos problemas graves e complicados que envolviam aflição, envolviam problemas de saúde, envolviam situações pessoais extremas. Olha só o que o verso 3, né, desse salmo fala, né? A morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo. E o desespero e a tristeza me pegaram. Olha que momento difícil. No verso 11, em meu desânimo pensei, estou mentindo quando dizem que vou me restabelecer. No verso 16, Senhor, tu me quebraste as correntes que me prendiam. Então ele se sentia preso em algum momento. Por isso eu te servirei para sempre, como fez minha mãe. Ou seja, certamente para nós o ano de 2020 tem sido um ano de muitas provas, especialmente desafios que envolvem a nossa vida cristã, a nossa caminhada enquanto pessoas. Mas o texto demonstra que o salmista também é alguém que, como cada um de nós, que está passando por situações muito iguais ou relacionadas àquilo que estamos vivendo. A realidade do salmista é muito dura. A realidade do salmista é uma realidade onde ele passa por tempos de aflição, situações pessoais e tragédias pessoais que ficam muito evidentes no texto. Mas o salmista reconhece uma verdade, fica evidente para o salmista uma verdade.
mesmo que ele estivesse vivendo todo esse drama pessoal. Ele reconhece, né? Além de reconhecer Deus como o seu Deus pessoal, naquilo que nós falamos aqui da característica do Salmo, mas nesse momento a gente percebe que ele reconhece Deus como aquele que tem lhe dado suporte ao chegar no seu limite. Se não fosse Deus para dar o suporte ao chegar no seu limite, ele não conseguiria avançar e nem reconhecer que havia entre ele e Deus uma dívida de gratidão por aquilo que Deus estava fazendo por ele. Eu me lembro de uma história muito interessante, quando no ano de 1876, na Inglaterra se criou uma lei obrigatória muito interessante relacionada a todos os navios. Era necessário que se pintasse, no casco do navio uma marca. E aquela marca delimitava o limite, aonde aquele navio poderia receber de carga para transportar dentro daquelas embarcações. Ou seja, quando a água alcançava aquela marca estabelecida no casco do navio, nada mais poderia ser embarcado ali naquela embarcação. Ou seja, o uso compulsório daquela marca, o uso obrigatório daquela marca, tornou as viagens marítimas muito mais seguras, tornou as viagens marítimas muito mais objetivas. E aí, irmãos, quando nós olhamos para o salmista, percebemos que, da mesma forma, ele está olhando para Deus e entendendo que Deus, da mesma forma, o marcou no sentido de ir com ele ou ajudá-lo a suportar até onde ele poderia ir no seu limite. E do seu limite em diante, só Deus mesmo para poder ajudá-lo a levar aquele fardo, a levar aquelas responsabilidades que aos nossos olhos pareciam ser muito difíceis e insuportáveis. Na verdade, Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante, isso um dos pais da igreja, que era: Deus só permite o mal que ele é capaz de transformar em bem. Aquele salmista, aquele homem, então, está olhando a realidade que está à sua volta, está olhando as circunstâncias que está à sua volta e só consegue pensar numa coisa: eu preciso reconhecer aquilo que Deus está fazendo por mim. Eu preciso reconhecer, porque se não fosse esse Deus pessoal a qual eu sirvo, eu também não conseguiria, agora ir até esse limite estabelecido pelo Senhor. Porque se a carga sobre os meus ombros ultrapassasse o limite demarcado por Deus, com certeza eu não iria suportar. É a mensagem que o salmista está querendo deixar, então, para cada um de nós. Ele está mostrando que Deus é especialista em atuar em circunstâncias adversas. Deus é especialista em nos ajudar quando nós chegamos no nosso limite. E por isso aquele homem diz: estou cansado, estou passando por momentos de dificuldade, estou passando por momentos de luta, mas eu reconheço que se não fosse pela presença do Senhor na minha vida, eu não conseguiria ficar ou suportar até além desse limite que já foi estabelecido por Deus. Às vezes acontecem situações difíceis na nossa trajetória e nós não entendemos o porquê, não entendemos o motivo. Existe até uma frase cunhada na linguagem popular que nós não devemos perguntar a Deus o porquê, mas devemos perguntar a Deus o para quê. Para que nós estamos passando por certas situações? Qual é o propósito de Deus? E essa é uma realidade. O salmista olha para a sua situação e não pergunta o porquê, mas ele tem uma visão clara de que Deus estava ali com ele com um propósito. E ele reconhece que se não fosse o Senhor junto com ele naquele momento de maior desafio da sua trajetória, a marca daquele limite estabelecido por ele mesmo, aonde cada um de nós temos também estabelecidos dentro de nós em função da nossa condição emocional, da nossa maneira de enxergar a vida, das nossas experiências pessoais, aquele homem reconhece que se não fosse o Senhor, ele não teria condições de avançar, de suportar ainda mais, além do que aquela marca estabelecida na sua vida. O contexto do Salmo, então, nos mostra que aquele homem estava vivendo um momento realmente muito difícil,
Mas ainda assim, a pergunta central que ele faz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Como posso pagar ao Senhor as coisas boas que ele tem feito por mim? Então, recapitulando, o Salmo tem uma característica de ser um salmo totalmente pessoal, de alguém que estava passando um momento de muita luta, né? O Salmo mostra o momento vivido pelo salmista de muitos desafios, que servem também para a realidade que nós estamos vivendo. Mas ele acredita que ele vai conseguir avançar e passar por aquela situação. Em terceiro lugar, percebemos não só a característica do Salmo, não só o momento vivido pelo salmista, mas principalmente a ação que o salmista coloca em prática. Nesse acerto de contas com Deus, não é isso? Onde a pergunta central é: como posso pagar ao Senhor as coisas boas que ele tem feito por mim? O salmista atua, às vezes, naquilo que nós falhamos. Ou seja, ele age de tal modo que ele precisa colocar em prática a dívida de gratidão que ele tinha com o Senhor. Às vezes, na virada de um ano ou no decorrer de situações complicadas que vivemos ao longo de um ano, nós fazemos uma série de promessas, não é isso? Para nós mesmos ou até mesmo para Deus. Seja diante da nossa família ou da igreja, seja questões relacionadas à nossa vida profissional, à nossa vida familiar, seja talvez um regime que queremos começar na segunda-feira, seja uma atividade física, sejam questões planejadas. Ou seja, o salmista está querendo mostrar que, independente, né, daquilo que ele viveu, ele precisava tomar decisões práticas para colocar aquela pergunta central, né, de como pagar ao Senhor as coisas boas que o Senhor estava fazendo por ele e com ele, de uma forma prática, de uma forma realmente prática é a palavra, né? A maneira como ele deveria devolver ao Senhor ou pagar ao Senhor por tudo aquilo que Deus estava fazendo por ele. Ou seja, como ele poderia reconhecer aquilo que Deus estava fazendo por ele. E ele estabelece aqui ao longo do texto algumas coisas que podemos destacar. Primeiro, ele resolve colocar Deus em primeiro lugar. Lá no verso 1, ele diz assim: amo ao Senhor. Ou seja, a expressão hebraica utilizada trata-se de um amor muito especial, um amor com grande afeição. E essa deve ser a nossa meta espiritual também. Entender que nós precisamos amar a Deus, mesmo que hajam em nossas vidas momentos, às vezes, de desafio, momentos, às vezes, de luta. Mas ele resolve colocar Deus em primeiro lugar. Ele reconhece a pessoa de Deus, ele reconhece aquilo que Deus estava fazendo por ele, a despeito das lutas. Ele resolve, então, de forma prática, colocar Deus em primeiro lugar. Amo ao Senhor. Segunda decisão que ele toma foi a decisão de se comprometer com Deus na sua caminhada, né? Lá no verso 2, o que ele fala na parte B? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Muito interessante isso, né? Se no primeiro estágio observamos uma profissão de fé do amor dele por Deus, no segundo estágio ele se compromete a caminhar com Deus. Ou seja, os desafios e sofrimentos que estavam marcando a sua vida não o impedia de tomar uma decisão de compromisso, de comprometimento com Deus na sua caminhada, reconhecendo de fato aquilo que Deus fez e ainda faria por ele ao longo da sua vida. Aquele homem então toma a decisão de se comprometer com Deus na sua caminhada. Terceira coisa, ele condicionou a sua caminhada à presença de Deus. Lá no verso 9. Por isso eu viverei bem perto do Senhor até o fim da minha vida. Né? Não podemos caminhar sem a companhia de Deus. Aonde quer que estejamos em nossa caminhada, Deus deve estar sempre presente, nós sempre buscando e anelando pela sua presença em nossas vidas. Isso é reconhecimento. Isso é reconhecer aquilo que Deus fez, faz e fará por cada um de nós. Em quarto lugar, ele colocou a sua vida como uma oferta a Deus. Lá no verso 13 ele diz assim: tomarei o cálice da salvação. Às vezes nós estamos tão tristes, né, que nós não valorizamos a realidade da salvação. Mas o salmista nos convoca a nos alegrar com a dádiva dessa salvação. Ao falar, né, do exuberante convite da salvação que Deus faz a todos de graça. Como Isaías declara
muito bem lá em Isaías 55:1, né? Ó vós, todos que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aquele homem coloca então a sua vida como uma oferta a Deus. Ele reconhece e busca então nesse reconhecimento tomar o cálice da salvação e valorizar aquilo que Deus fez por ele nesse processo de salvação. E em quinto e último lugar, ele firma dar testemunho das dádivas de Deus a todo o povo. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o povo. Verso 14. No coração do salmista, então, o pagamento da sua dívida de gratidão com Deus deveria ser dado por sua maneira de viver, através do seu testemunho perante a todas as pessoas que ele estivesse contato. Concluindo, então, irmãos, o Salmo 116 é um salmo de reconhecimento. É uma demonstração de amor. É uma demonstração de gratidão a Deus pela sua presença, pela sua salvação, pelo seu livramento. É um reconhecimento daquilo que Deus fez na vida daquele homem e continua fazendo na vida de cada um de nós. À luz desse texto, podemos finalizar com algumas aplicações práticas. Primeiro, podemos ser anônimos aos olhos dos homens, mas não somos anônimos aos olhos de Deus. Acredite nessa verdade. Segunda coisa, a nossa realidade pode ser dura em alguns momentos da nossa vida e caminhada como nós estamos vivendo hoje. Mas nós precisamos seguir em frente, confiando que Deus está conosco e nos amparando a cada dia. Terceiro, precisamos entrar em ação, trilhando o caminho do crescimento, se comprometendo com Deus e crendo naquilo que Ele faz por nós. O Spurgeon, Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, a respeito do Salmo 116, disse certa vez: amor pessoal nutrido por uma experiência pessoal de redenção é o tema deste salmo. E nele vemos os redimidos, atendidos quando oram conscientes de que não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço, e se unindo com todo o grupo dos resgatados para cantar aleluias a Deus. Que nós possamos, como o salmista, nesse tempo, né, em que somos convocados a adorar a Deus independente das circunstâncias, reconhecer aquilo que Deus fez e ter em nossos corações, mesmo vivendo dias tão dramáticos, a pergunta central que o salmista deixa para cada um de nós. E agora? Como posso pagar ao Senhor as coisas boas que Ele fez por mim? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Que nós possamos reconhecer a cada dia com gratidão a Deus aquilo que Ele tem feito por nós. E que possamos, né, seguir o exemplo desse homem que deixa para nós, então, ações práticas, né, que marcam a nossa trajetória, que marcam a nossa vida e que nos direcionam nesse processo de andar com Deus e de reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. O meu desejo é que Deus te abençoe poderosamente essa noite. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e que você reconheça a cada dia aquilo que Deus tem feito por você e pela sua família, mesmo em tempos tão desafiadores. Eu quero orar, então, concluindo essa mensagem, orar pela sua vida, orar pelas nossas vidas nesse momento, no nome de Jesus. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. E queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor esteja falando, ó Deus, nesse momento a cada coração através da mensagem, ó Deus, transmitida à luz desta palavra. Que nós possamos olhar para a realidade daquele homem e também, ó Deus, a cada dia reconhecer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa realidade. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir o passo a passo daquele homem que não olha para as lutas que ele estava vivendo, e são muitas as lutas, mas ele prefere entender que há contigo, mesmo diante dos problemas, uma dívida de gratidão. Então ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, ao levantar das nossas camas, ao olhar para a realidade das nossas famílias, perguntar ao Senhor: o que darei a Ti, ó Deus,
pelos grandes feitos que o Senhor tem feito por nós. Como posso pagar a dívida de reconhecimento, de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós? Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa realidade em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a adorar ao Senhor independente das circunstâncias. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia entender que o Senhor é aquele que estabelece limites aos quais, certamente, se precisarmos passar, ó Deus, daquilo que não suportamos mais, o Senhor está conosco a cada lado, do nosso lado, para nos tirar, ó Deus, o peso e fazer com que nós possamos navegar, ó Deus, em águas tranquilas. Muito obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Muito obrigado por esse salmo pessoal que nos convoca também tomar uma posição pessoal e individual diante do Senhor. Abençoe as nossas vidas, Pai amado, Pai querido. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, Deus querido. Que Deus abençoe a vida de cada irmão nessa noite. Que você possa ter um restante de semana abençoada, fortalecido, renovado pela presença do Senhor. E que você possa, em cada passo da sua trajetória, reconhecer aquilo que Deus faz por você e em você. Amém? Deus te abençoe. Com uma oração, logo após o cântico, não é isso? Quero te convidar a continuar conosco. E nós estaremos agora ouvindo a última canção dessa noite. E que você fique aí até o final. Fique aí adorando ao Senhor. E só saia realmente quando terminar a última estrofe, a última palavra. Junto com a sua família, adore ao Senhor, reconhecendo aquilo que Ele tem feito por você. Quero desejar um restante de semana abençoada. E até quarta-feira, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Me ama.